Boa noite. A vida moderna trouxe muitas vantagens, como a tecnologia, que deixa a nossa vida mais prática. Por outro lado, o estilo de vida mais intenso e corrido não tem sido tão benéfico para a saúde. Doenças como hipertensão, diabetes e obesidade têm acometido mais pessoas hoje do que no passado. Para entender melhor os riscos dessas doenças e como preveni-las, o nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o médico Marcelo Zollinger, diretor do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital da Bahia. Boa noite, doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa noite, telespectadores da Band, a você, Thiago, estou aqui para acrescentar alguma coisa a esse tema tão importante, que é uma verdadeira epidemia no mundo. Doutor Marcelo, de acordo com o Ministério da Saúde, quase metade da população brasileira está acima do peso. Aqui no estado, qual a situação da população baiana em relação a esse dado? É mais ou menos parecido com o que acontece no Brasil. Só que nós precisamos acrescentar que isso se trata de sobrepeso. Na verdade, a obesidade mórbida, nós temos uma faixa aí percentual em 14% a 15% da população baiana. E isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo porque isso cria uma série de dificuldades para o Estado e cria uma quantidade muito grande de comorbidades, como você mesmo citou, diabetes, hipertensão, e que o tratamento é extremamente caro, né, para essa população que vive aí acometida desse grande mal, que é uma verdadeira epidemia hoje no mundo. Antigamente se pensava que a obesidade tinha uma coisa muito a ver com grau de possibilidades econômicas de um país. Hoje se vê que a obesidade não está mais relacionada absolutamente a isso. A obesidade está relacionada a um fenômeno muito mais cultural e educacional. Existem obesos mórbidos tanto na população de alta renda como de baixa renda. Os bolsões de miséria de cidades importantes como Xangai, como os Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, se vê tanta obesidade ou mais obesidade percentual do que na população ativamente, economicamente mais abastada. Isso significa que as políticas educacionais, as políticas de informação, né, que mudam a cultura e a educação do povo precisam ser imediatamente lançadas aqui no Brasil. País esse em que a obesidade já é encarada como uma situação epidêmica, né? Você imagina, né, que antigamente os Estados Unidos era o país da moda em relação à obesidade, não é mais. Nós já fazemos tanta cirurgia bariátrica como os Estados Unidos da América, um pouco menos ainda. E isso reflete o grau de preocupação que a população já tem com o seu grau de obesidade. Agora, o que é que leva uma pessoa a chegar à obesidade mórbida? Existem alguns temas que são assim intrigantes porque foram criados assim como se fosse um evangelho para a população. E eles sempre comentam conosco: doutor, meu problema é genético, doutor, meu problema é a tireoide. Os fatores genéticos, os fatores hormonais para a obesidade, principalmente para se chegar a uma obesidade mórbida, são muito, muito pequenos. Eu digo sempre que o problema é uma questão do garfo, do prato e da boca, né? É a pessoa que come muito ou de forma desqualificada, e a pessoa que gasta pouca energia, ela tem uma atividade física muito pequena. São pessoas que vivem dentro de um sedentarismo, porque às vezes você citou isso no início da matéria, vocês falam em termos de uma vida moderna agitada, mas a vida moderna agitada que se tem é dentro de uma cadeira. O menino que antes levantava para desligar ou para ligar o computador ou a televisão, agora tem um controle remoto. A criança, dentro das escolas particulares e públicas, não tem uma política de uma alimentação saudável, né? E a gente já sente que isso aí é uma questão que passa a ser, pelo caráter epidêmico, uma questão de Estado, de política de Estado. Então a obesidade mórbida é o caminho de todo esse processo, que não tem muita coisa a ver com hormônio, não tem muita coisa a ver com problema de natureza de tireoide e etc e tal, como muita gente imagina que seja, né? E que tem absolutamente no problema cultural, educacional, dentro do seio da família, o seu maior problema. O senhor falou que aqui no estado da Bahia, 14% da população tem a obesidade mórbida. Qual a faixa etária mais acometida por essa doença aqui no estado?
Olha, nós temos a faixa etária dos 25 aos 40 anos, é a faixa etária mais importante. Há pouco tempo atrás, vocês viram que o Ministério da Saúde sancionou uma lei dizendo que terão acesso à cirurgia bariátrica para redução do estômago e para controle da obesidade mórbida pacientes que antes era o limite 18 anos, pacientes de 16 anos. Vocês veem que o governo, que o Ministério da Saúde, sensível à incidência, cada dia que passa, maior de obesidade mórbida numa população mais tenra, de idade mais tenra, ele tomou a atitude de diminuir de 18 para 16 e hoje muitos pacientes nos procuram com 16 anos procurando o apoio da cirurgia bariátrica. Então, na verdade, é uma situação que acomete a uma gama enorme de faixas etárias. Vocês veem que, por exemplo, antigamente nós não podíamos operar pacientes acima de 65 anos. Eu tenho operado pacientes de 75, 76, 77 anos com obesidade mórbida, com indicação do ortopedista, com indicação do cardiologista, que dizem, não tenho mais jeito a dar. A hipertensão, já fiz de tudo, o diabetes, já fiz de tudo e não consegui resolver. Só a cirurgia bariátrica para resolver. Claro, esses pacientes, tanto os de 16 anos como da outra face, dos 70 anos, são pacientes que precisam de um nivelamento maior de conhecimento das complicações, de conhecimento da família, do apoio que precisa dar e da divisão de responsabilidades com a equipe médica, para que a coisa aconteça da melhor forma possível, para que esses pacientes tenham o procedimento cirúrgico e aproveitem o procedimento cirúrgico. Pacientes acima de 70 anos, aí poderia-se dizer, eles aproveitarão um pouco, pela faixa etária bem elevada, os efeitos da cirurgia. É verdade, mas esses pacientes vão ter uma qualidade de vida muito maior e poderão alongar seu prazo de vida, tratando as comorbidades. Os pacientes de 16 anos eu acho um pouco mais complexo. Por quê? Porque eles estão muito mais susceptíveis a algumas situações da própria vida em que eles vão ter de se controlar muito, de ser muito bem acompanhado por um procedimento multidisciplinar, tanto de nutricionista como psicólogo, para não se sentir tentado a burlar os ensinamentos, né, os conhecimentos da coisa, para que não volte a engordar. Ok, doutor Marcelo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o diretor do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital da Bahia, Dr. Marcelo Zollinger. Dr. Marcelo, nós falávamos da obesidade, que é uma doença que tem acometido cada vez mais pessoas no Brasil e aqui também na Bahia. Agora, quando é que a cirurgia bariátrica de redução do estômago é indicada para um paciente obeso? Eu acho que essa pergunta é importantíssima. A cirurgia bariátrica é o fim da linha. É fundamental que a população entenda que todos os métodos devem ser tentados previamente. Tratamento clínico, avaliação das comorbidades, avaliação da hipertensão, diabetes, consulta com nutricionista, uma avaliação com psicólogo. O paciente deve estar muito tranquilo de que tentou todas as formas, dietas, né? A busca para um especialista, um endocrinologista, é fundamental nesse tipo de situação, no sentido de que ele, pelo menos em 2 anos, tenha tentado todas as alternativas não cirúrgicas para a cirurgia, para o tratamento da obesidade. A cirurgia precisa ser relegada a um plano de quando todas as alternativas não conseguiram resolver. Isso é muito importante, porque a população precisa entender que ela tem que primeiro procurar as medidas higieno-dietéticas. Dieta, alimentação qualificada, exercício físico, avaliação com o endocrinologista, um acompanhamento com o nutricionista, para ele chegar a um determinado momento em que o próprio endocrinologista, o seu nutricionista de acompanhamento, tenha visto que, a despeito de todas as medidas que foram tomadas, ele não conseguiu emagrecer. Emagrecer não é fácil. Emagrecer é uma situação que exige uma perspicácia, um acompanhamento, uma determinação da pessoa muito grande. Bem, tentou-se tudo, não se conseguiu com as medidas higieno-dietéticas chegar a uma conclusão. Eu mesmo no consultório, eu digo todo dia que 99,9% dos obesos me dizem: doutor Marcelo, eu tentei de tudo. E eu acredito que deve ter tentado.
Mas, infelizmente, às vezes sem acompanhamento, às vezes falta um pouco mais de determinação, força de vontade, a vida extremamente atribulada, faz com que essa coisa não aconteça. Então, nesses casos, o cirurgião bariátrico é a pessoa que vai definir o futuro. Sim. E o futuro depende de uma mudança do pensamento. Eu quero me operar, eu preciso emagrecer, eu tenho que tratar a hipertensão, eu tenho que tratar o meu diabetes, não consegui, o tratamento é muito caro, o tratamento realmente requer uma série de situações que eu não tenho mais condições de atender. Então, eu preciso me operar. Eu digo todo dia também que nós não operamos a cabeça do paciente, nós operamos o estômago, o intestino, nós mudamos o mecanismo de absorção, diminuímos o reservatório gástrico, mas nós não mudamos a cabeça do paciente. Por isso que a cirurgia ela tem que ser acompanhada, primeiro, de uma equipe multidisciplinar. Um nutricionista experiente, um psicólogo experiente, toda aquela estrutura, né, para fazer com que o paciente entenda que ele vai ser operado, mas ele vai precisar conhecer todo o seu mecanismo cirúrgico, o seu pós-operatório, ter um conhecimento exato das condições de pré-operatório, dos relatórios de cardiologista, de nutricionista, de endocrinologista, de ortopedista, e os motivos pelos quais ele está sendo levado à cirurgia. Enfim, essa é a parte mais importante de pré-operatório. Ou seja, o paciente precisa estar extremamente consciente da cirurgia que vai ser submetido. Plenamente consciente. Ele tem que estar e entender que a cirurgia vai ser feita, que ele vai ter uma tranquilidade, como eu digo, uma lua de mel com a balança de 1 ano e meio, 2 anos. A partir desse 1 ano e meio, 2 anos, ele vai estar nas mesmas condições da população normal. Se transgredir a alimentação, se não fizer exercício físico, ele pode voltar a engordar. E é uma coisa importante que se diga. Não se tem muita alternativa para esse, pelo menos cirúrgica, quase nenhuma, para dar a esse paciente uma segunda chance de uma cirurgia. Primeiro, porque a cirurgia é extremamente complexa. Segundo, porque os fins geralmente podem ser trágicos, de uma segunda tentativa de um procedimento para desabsorção. E a gente tem de conscientizar o paciente de que a oportunidade dele é única. E é por isso que esse embasamento pré-operatório, a adesão dele à equipe multidisciplinar, não é operar e sumir. Toda vez que o paciente opera e some, ele reengorda. Está provado. Exige uma reeducação, tanto alimentar como também de rotina. De rotina de vida. A gente diz sempre que não opera um paciente, a gente opera o paciente e a família, que a família precisa ajudar demais nesse processo de pós-operatório. São estágios muito complexos de dieta, de uma dieta líquida do copinho, dieta pastosa, dieta semilíquida, até a dieta de prato, que é a dieta sólida, tudo tem um tempo. Então o paciente vai ter que entender que ele vai ter que passar por todas essas fases para ele atingir o objetivo principal, que é a cura da obesidade, ou pelo menos o controle do peso, voltando ao peso normal, e aí, quando ele vê sua hipertensão chegando, acabando, seu diabetes melhorando substancialmente, ele não precisando mais comprar drogas, ele melhorando sua autoestima, sua vontade de fazer exercício físico, né? Ser novamente incluído no mercado de trabalho, porque o obeso tem uma questão muito séria, que é a exclusão do mercado de trabalho. Então, devolver essa pessoa com a saúde em paz, a saúde perfeita, a um mercado de trabalho, isso é importante para ele, importante para a cabeça dele, para o psicológico dele, principalmente para o conjunto econômico da própria família. Doutor Marcelo, a gente continua conversando no próximo bloco, não saia daí. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o diretor do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital da Bahia, Dr. Marcelo Zollinger. Doutor Marcelo, com relação à cirurgia bariátrica, quais são as contraindicações? Algumas. O paciente vai para uma reunião, né, que nós fazemos mensalmente, todo o núcleo de obesidade tem que fazer essa reunião e lá são estabelecidas as indicações e contraindicações. Contraindicações, geralmente, o paciente que não consegue entender a complexidade da cirurgia é uma contraindicação. Um paciente que tem um IMC abaixo de 35 é uma contraindicação. Um paciente que tem algumas comorbidades descontroladas, problemas coronários, problemas de natureza
endocrinológica não tratado, enfim, são pacientes que precisam ser primeiro tratados nas suas especialidades para depois fazer parte de um programa de cirurgia bariátrica. As indicações, nós aqui comentamos algumas coisas sobre obesidade mórbida, sobrepeso. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que tem o índice de massa corpórea, que é um índicezinho de uma equação entre peso e altura, que faz com que pacientes acima de 40, considerados obesos mórbidos, todos eles com tentativa prévia de emagrecimento, sejam passíveis de cirurgia. Pacientes entre 35 e 40 terá que ter uma comorbidade bem documentada, uma hipertensão, diabetes, apneia do sono, algum problema ortopédico grave, indicação. Abaixo de 35, um tanto quanto polêmico. Tem algumas escolas que acham que esses pacientes entre 30 e 35 teriam de ter o apoio cirúrgico, mas isso ainda não é um consenso, né? Não é uma coisa que o Ministério da Saúde tenha determinado como passível de intervenção. Pacientes entre 30 e 35 que são diabéticos graves, esses sim são passíveis de procedimento cirúrgico e aí precisa realmente de uma documentação farta para que as operadoras possam liberar o procedimento cirúrgico. Agora, doutor Marcelo, qual é um peso que já indica uma obesidade mórbida? IMC acima de 40. É uma relação de peso e altura. Sim. Porque se o paciente for muito alto e tiver um peso muito avantajado, essa diluição com a altura vai fazer com que ele não seja um paciente obeso mórbido. Então é sempre uma relação de índice de massa corpórea, que pode não ser o melhor método para se avaliar a qualidade da obesidade, mas é o que se usa para nortear essas relações com as operadoras, com o próprio Ministério da Saúde, para a possibilidade de cirurgia. E para os pacientes que são hipertensos, diabéticos, a cirurgia bariátrica, ela exige uma atenção especial? Exige. Esses pacientes têm que ser avaliados tanto pelo endocrinologista como o cardiologista, preparado para a intervenção. E devo até dizer, muita gente fala da cirurgia bariátrica, que existe uma cirurgia especial para o diabetes. Na verdade, isso está sendo muito trabalhado hoje. O que se vê é que a própria cirurgia que o povo na rua fala, a redução do estômago, que é a gastroplastia, que na verdade não é só uma redução do tamanho do reservatório gástrico, mas é também isso, mas também um desvio do intestino, criando uma massa de praticamente desabsorção no intestino delgado de mais ou menos 1/3 da sua extensão. Esses dois vieses juntos, eles realmente caracterizam o que nós fazemos hoje, que é a cirurgia mais realizada no mundo inteiro, que é a gastroplastia. Uma cirurgia que vem sendo muito bem aplicada, que a curva de aprendizado é muito grande em todos os países. Você imagina que praticamente esse ano são esperadas 600 a 700 mil cirurgias dessa no território americano. E o Brasil já é o segundo país no mundo a realizar esse procedimento cirúrgico. Claro que existem outros procedimentos, advogados e escolas que advogam essa ou outra cirurgia, mas a cirurgia que se tem mais conhecimento no mundo hoje é esta. Existem outras, a cirurgia do sleeve, que é uma cirurgia também que tem sido muito utilizada, que hoje é a segunda cirurgia em frequência de utilização no mundo todo, mas é um procedimento que ainda está em processo de aprendizado. Se conhece mais a gastroplastia do que a sleeve, mas é uma cirurgia que se avizinha como um importante marco para ajudar no tratamento cirúrgico da obesidade. Doutor Marcelo, nós vamos para mais um intervalo. Não saia daí, que a gente volta no próximo bloco. Oficial dos seus sonhos. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é diretor do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital da Bahia, Dr. Marcelo Zollinger. Dr. Marcelo, e o senhor também foi um dos idealizadores do Instituto do Cérebro do Hospital da Bahia. Agora, o que motivou a criação desse instituto? O Hospital da Bahia é um hospital hoje dedicado à alta complexidade. Ele já fazia muito bem, sendo um dos maiores hospitais de referência para cardiologia, cirurgia bariátrica, urologia, e nós estávamos necessitando. Eu sempre tive uma visão do que a população precisa do hospital, né? Dos hospitais. E acho que a população baiana necessitava de um foco maior na questão neurológica, né? E nós sempre tivemos essa ideia de criar um instituto para assistência integral ao paciente neurológico.
e tivemos a oportunidade, com o apoio dos meus colegas de diretoria, de montar um projeto que acho que é um projeto diferenciado e talvez um dos melhores projetos de neurologia do país, que é a criação do Instituto do Cérebro do Hospital da Bahia, que é a formatação de uma equipe médica focada no paciente neurológico, na prevenção do paciente neurológico e focada no tratamento preventivo e curativo do AVC, do acidente vascular cerebral. O AVC, só desculpe, o AVC, acidente vascular cerebral, é hoje uma das principais doenças neurológicas? É a principal causa de morte no país. E é uma das principais causas de exclusão do mercado de trabalho. Então, o que nós fizemos com o Instituto do Cérebro é criar uma consciência na população de que existe hoje uma referência com plantonistas numa emergência qualificada, neurologistas, e que vão fazer um diagnóstico o mais rápido possível, porque está claro que muitos dos pacientes que estão excluídos do mercado de trabalho apresentam sequelas que eram plenamente preveníveis se esse tratamento fosse feito numa etapa precoce. Então, o Instituto do Cérebro só vai ter o sucesso e prestar a assistência que a população precisa se houver uma consciência da população de que em qualquer momento que existir um paciente com desvio de comissura labial, o paciente que tiver, vamos dizer assim, no jargão popular, embolando a língua, um paciente hipertenso grave com a cefaleia extrema, esse paciente deve procurar um centro referenciado, lá ele ser imediatamente atendido, o diagnóstico precoce feito e ele ser tratado ali na emergência para fazer com que aquele vaso que está obstruído ou ocluído por alguma coisa, ele possa ser imediatamente visto, tanto com medicação na emergência ou na hemodinâmica, que vai ficar funcionando no Hospital da Bahia e já está funcionando em regime de plantão 24 horas, justamente para precocemente resolver aquele problema, fazendo com que não exista tanta morte de neurônios como na maioria dos casos em que esses pacientes não foram atendidos precocemente. E entre os pacientes que têm o AVC, qual é a taxa de mortalidade? É uma taxa muito alta e principalmente uma taxa de sequela muito alta. Então, esses pacientes, você vê que, por exemplo, nós temos casos aqui na Bahia, por exemplo, de 5.000 e tantos casos só aqui na cidade de Salvador, que tem o primeiro infarto cerebral. Desses, praticamente, 2.000 casos podem ter, nesse primeiro episódio, falecer. E existe uma gama grande desses pacientes que, quando não falecem ali naquele instante do AVC, eles vão ser sequelados porque não tiveram o tratamento que eu estou falando, que é o tratamento mais precoce. Então, o objetivo do Instituto do Cérebro foi a criação de uma emergência neurológica com plantonistas, neurologistas 24 horas, uma hemodinâmica funcionando 24 horas e, principalmente, uma UTI neurológica de suporte ao paciente de AVC com plantonistas especialistas em neurologia. O Hospital da Bahia criou um viés de uma UTI eminentemente neurológica. Nessa UTI que nós criamos, quem está tomando conta do paciente não é um intensivista, é um intensivista neurologista. E isso faz com que o tratamento seja muito mais focado, muito mais aproximado e os resultados muito melhores. Essa é uma experiência que nós vimos no Rio de Janeiro, com a criação do Instituto do Cérebro lá do Rio de Janeiro, no sentido de fazer com que haja vamos dizer assim, uma comunicação na sociedade para que essa comunidade saiba que existe um local em que ele vai ter o tratamento neurológico focado, aproximado e com especialistas durante 24 horas. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Band Entrevista, por esclarecer a população sobre os riscos dessas doenças. Uma boa noite. Uma boa noite para todos, eu agradeço muito. E a gente tem um novo encontro no próximo domingo. Até lá!